Olá! Nesta aula 22, correspondente à seção 4.4 do livro, veremos como a métrica e a curvatura, pilares da física tradicional, deixam de ser estruturas prévias do universo e passam a ser compreendidas como efeitos projetados da coerência temporal. Nesta videoaula, exploraremos como distâncias, formas, regiões planas ou curvadas não são propriedades fundamentais do espaço, mas expressões externas da organização espectral da rede de nós temporais. É uma virada conceitual poderosa. O espaço não define o comportamento do tempo. É o tempo fundamental que cria o espaço e determina sua geometria. Trata-se de uma aula decisiva para compreendermos como a teoria do nó temporal desloca o centro da física, da geometria para a coerência. Boa aula e bons estudos! Na física tradicional, a métrica do espaço-tempo é tratada como algo dado de antemão. Ela define distâncias, ângulos, intervalos, e a partir dela, partículas e campos andam sobre uma geometria já pronta. Na teoria do nó temporal, essa hierarquia se inverte radicalmente. A métrica deixa de ser fundamento ontológico e passa a ser efeito. Não há espaço prévio, mas uma rede de nós temporais em interação. O que chamamos de métrica emerge da forma como esses nós mantêm coerência funcional entre si em cada regime do tempo fundamental. Em outras palavras, a geometria não é o palco. Ela é o rastro organizado da coerência da rede. A base dessa reconstrução é aquilo que a TNT chama de matriz de coerência espectral. Trata-se de um arranjo que mede, para cada par de nós, quão intensamente seus modos internos estão acoplados e em sintonia. Essa matriz, atualizada a cada configuração do tempo fundamental, define uma topologia relacional. Ela nos diz quem está funcionalmente próximo de quem, não em termos de posição no espaço, mas em termos de compatibilidade de modulação. A partir desse tecido de coerências, a TNT define uma noção de distância emergente. Quanto maior a coerência funcional entre dois nós, menor será a distância que aparecerá entre eles no espaço projetado. A proximidade geométrica é, nesse quadro, apenas o reflexo de um alinhamento profundo na rede temporal. Essa métrica emergente não é arbitrária. Ela só se forma quando três condições são satisfeitas ao mesmo tempo. Primeiro, é preciso haver uma projeção coerente estável, isto é, um domínio em que o operador de projeção consiga atuar sem que a imagem colapse a todo instante. Segundo, a topologia funcional precisa ser conexa. Os nós devem estar ligados por trajetórias contínuas de coerência, formando uma malha internamente comunicante. Terceiro, a densidade espectral local tem de ser controlada. As variações internas dos hamiltonianos nodais ao longo do tempo fundamental não podem ser bruscas a ponto de destruir a interpretabilidade geométrica. Quando essas três condições se alinham, o que emerge é um espaço com propriedades métricas bem definidas. A curvatura, nessa perspectiva, também deixa de ser um dado geométrico independente e passa a ser uma medida de como a coerência varia de modo desigual em diferentes partes da rede. Zonas onde a coerência é homogênea dão origem a regiões efetivamente planas. Regiões onde a coerência se adensa em torno de certos nós produzem curvatura positiva, associada a domínios condensados. Onde a coerência se rarefaz e se dispersa, a curvatura é negativa, correspondendo a regiões em expansão ou transição. No espaço projetado, essas variações se manifestam como efeitos familiares, contrações temporais, dilatações espaciais, formação de horizontes e regimes de confinamento. Assim, o ponto central é este.
A TNT substitui a ideia de uma geometria pré-estabelecida pela tese de que toda a estrutura métrica do mundo que observamos, distâncias, ângulos, curvaturas, é uma consequência direta da organização coerente local da rede temporal. O que na relatividade aparece como propriedades do espaço-tempo, aqui é reinterpretado como expressão externa de um tecido de coerência espectral que se reconfigura continuamente. A geometria torna-se uma linguagem derivada, um mapa funcional da forma como os nós temporais se acoplam, se estabilizam ou se desestabilizam ao longo do tempo fundamental. O impacto dessa leitura é profundo. Se a métrica é apenas o rastro visível da coerência temporal, então o espaço, com toda a sua solidez aparente, suas distâncias mensuráveis e suas curvaturas dramáticas, não passa de uma tradução contingente de algo mais fundamental que nunca vemos diretamente: a organização interna do tempo. Isso significa que a geometria não revela o alicerce do real, mas o seu efeito superficial. O que ela descreve são as marcas deixadas pela dança dos modos temporais, como pegadas de um movimento que acontece em outro nível. A TNT nos convida, assim, a inverter séculos de intuição física. Não é o espaço que molda o comportamento da matéria, mas a coerência temporal que cria o espaço, e com ele, todas as estruturas observáveis. Essa compreensão desloca radicalmente o centro da física, da geometria para o tempo, e abre uma nova visão em que o universo é entendido como um sistema cuja profundidade ontológica está além do espaço, enraizada na dinâmica invisível da rede temporal. Neste ponto, avançaremos para a consequência mais ousada da seção 4.4. A curvatura não é uma propriedade geométrica autônoma, mas a assinatura externa de uma reorganização interna do tempo fundamental. Aquilo que, na relatividade, descrevemos como curvar o espaço-tempo, aproximar trajetórias, desviar feixes de luz, comprimir durações, é reinterpretado pela TNT como um reflexo projetado de variações na coerência funcional da rede temporal. Em regiões onde os modos dos nós se adensam, mantendo alta compatibilidade espectral, o mundo projetado aparece curvado, condensado, formando zonas de confinamento e dinamismos equivalentes à gravidade. Onde a coerência se rarefaz, o espaço projetado se estende, dilui, abre-se em regimes expansivos. A curvatura, portanto, não é o que o espaço é o que o tempo faz quando reorganiza suas conexões internas. Esse deslocamento produz um efeito teórico notável. A geometria deixa de ser o fundamento da física e passa a ser uma consequência temporal. O espaço curvo não é a estrutura última do universo, mas o sintoma de uma arquitetura mais profunda, uma arquitetura que pertence ao domínio não local de tal. Em vez de tratar a métrica como algo que existe antes da matéria e da energia, a TNT revela que a métrica é o que surge depois, quando a rede temporal alcança um regime estável o bastante para ser projetado. E é por isso que linhas retas, trajetórias, distâncias e horizontes não são entidades imutáveis. Eles dependem da modulação contínua dos modos da rede. A coerência é quem governa o real. A geometria é apenas sua sombra organizada. Ao compreendermos isso, a TNT nos conduz a uma mudança epistemológica profunda. Estudar a curvatura não é investigar a forma do espaço, mas a dinâmica interna do tempo. O que a relatividade descreve geometricamente, a TNT explica funcionalmente. Aquilo que chamamos de massa, de campo gravitacional ou de energia de curvatura, nada mais é do que o efeito visível de ajustes internos, redistribuições, tensões e estabilizações que ocorrem nos nós temporais.
A métrica é o modo como a realidade registra, em superfície, a maneira como a coerência se organiza em profundidade. A seção 4.4 do livro marca, portanto, um ponto de virada conceitual. Ela mostra que o espaço não é o palco do universo, mas apenas o modo como o universo se mostra. É na rede temporal e somente nela que a ordem do real se decide. A geometria é o reflexo dessa ordem, não o seu fundamento. Com essa compreensão, avançamos para uma nova visão do universo projetado. Uma visão em que toda estrutura geométrica é um rastro do tempo fundamental, e toda curvatura é um gesto da coerência que sustenta a realidade. O ponto mais impressionante dessa conclusão é perceber que a própria arquitetura do universo não é geométrica, mas temporal. Tudo aquilo que tomamos como estrutura, as dobras do espaço, a densidade das regiões gravitacionais, a expansão cósmica, a forma das galáxias, é apenas a expressão visível de um código oculto de coerência, escrito no tempo fundamental. E essa perspectiva não é só inovadora, é de uma elegância extraordinária. A TNT revela que o real não é governado pela matéria nem pela geometria, mas pela maneira como a rede temporal se ajusta, se tensiona e se estabiliza em diferentes regiões. A curvatura torna-se, então, uma espécie de impressão digital do próprio tempo, uma assinatura profunda que mostra onde a coerência se intensifica e onde ela se afrouxa. E compreender isso não é apenas mudar de teoria, é mudar de mundo. É perceber que o universo inteiro, em todas as suas formas, é a superfície sensível de um processo mais vasto, que pulsa invisível sob cada ponto do espaço projetado. E se isso realmente te impactou, assine o canal e continue com a gente. Até a próxima!